Salve F1 Maníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia, quadro que traz para vocês aí de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas no horário de Brasília, aqui no YouTube, alguns dos principais destaques do esporte a motor. E hoje então, segunda-feira, dia 3 de maio, dia de ressaca de Fórmula 1, tivemos ontem então no domingo o Grande Prêmio de Portugal de Fórmula 1, terceira etapa da temporada 2021, vencido por Lewis Hamilton. Hamilton venceu, foi a vitória número 97 dele da carreira ali nessa disputa que promete durante o ano de 2021. Esse é o assunto do vídeo de hoje, então, GP de Portugal de Fórmula 1. No final, como sempre, os comentários aí, as perguntas trazidas por vocês, de antemão agradecendo a participação de sempre. Então hoje a gente tem pergunta aí também, já vou colocar a pergunta logo agora. O que você achou aí do GP de Portugal de Fórmula 1? Eu vou dar minha opinião depois aqui da vinheta, tá legal? Então até já! Bom, é isso, amigos. Tivemos então GP de Portugal ali no circuito de Portimão, na montanha-russa de Portimão, assim que os pilotos apelidaram o circuito. E olha, vou dizer para vocês que eu fiquei um tanto quanto decepcionado. Eu esperava mais da corrida. Achei que a gente teria uma corrida mais movimentada, com mais até troca de posições, apesar de que, de certa forma, isso também não deixou a desejar. A gente teve alternância na liderança, tivemos embates ali no pelotão intermediário, mas no ano passado a gente teve uma corrida que foi também fora do comum ali, choveu, né, logo na largada, então acho que isso tornou um pouco, deu uma apimentada também no ano passado. Então, claro, eu tinha referência, você também, do ano passado, achei que pro ano passado o GP caiu, mas é isso, condições normais ali, não choveu durante todo o final de semana, os pilotos tiveram então tranquilidade quanto ao tempo e isso não afetou a corrida. Mas a gente começou então com Bottas surpreendendo e fazendo a pole no final de semana. Poderia ter sido a pole número 100 do Hamilton, ficou para depois. O Verstappen também errou, teve a sua volta anulada, depois não conseguiu, isso no Q3, teve sua volta anulada, não conseguiu render, até foi lá, brigou com a câmera e tal, ficou nervoso o Max Verstappen, mas a pole caiu, digamos assim, no colo do Bottas. Claro, o Bottas tem seu merecimento também, mas Hamilton e Verstappen erraram, deixaram a pole para o Bottas, e aí a gente teve então Bottas em primeiro, largando, Hamilton em segundo, o Verstappen logo atrás. E o Verstappen fez uma excelente largada também, mas o Bottas também largou muito bem. O Hamilton, a gente não trocou ali as posições, mas tivemos então o Raikkonen, um erro um erro primário do Raikkonen logo na primeira volta. Vocês devem lembrar, então, ele ali para tentar ultrapassar o Giovinazzi, acabou que faltou espaço para os dois, ele acertou a roda traseira esquerda, então, do seu companheiro de equipe, danificou a parte dianteira do seu carro, acabou parando e trazendo o safety car na corrida, e aí deu uma movimentada nas coisas, porque o Bottas lá na frente, então, fez o papel dele, segurou ao máximo ali, tentou sair na frente de todo mundo e conseguiu, só que surpreendeu principalmente o seu companheiro de equipe, o Hamilton. O Verstappen deu pé junto ali, se você vê na onboard, ele praticamente sai lado a lado com o Hamilton, aí ele aproveita o final da reta para pegar o vácuo e assumir a segunda posição. Bottas manteve a liderança, essa segunda posição que o Hamilton retomaria algumas voltas depois, mostrando que a Mercedes estava um pouco melhor para essa corrida, né, respondendo uma parte das perguntas da temporada, que é quem tá na frente esse ano, Red Bull, Mercedes, será que a Red Bull se aproximou o suficiente, chega até ultrapassar? E eu vou levantar uma tese aqui, então, se vocês quiserem deixar a opinião de vocês aí, será muito bacana também. Será que a Red Bull que melhorou tanto assim de um ano para o outro, ou o Verstappen que tá guiando mais? Ficou essa dúvida, porque aparentemente para essa corrida, não sei, a Red Bull não rendeu o esperado ali, a Mercedes, não que a Red Bull não tenha rendido o esperado, a Mercedes parecia um pouco à frente, essa foi a impressão que eu tive. A gente vai ter que aguardar, óbvio, outras etapas aí. Eu acho que se dá para tirar uma conclusão também é de que temos sim um campeonato de Fórmula 1, temos uma disputa, tivemos isso na pista e acho que isso vai ser durante a temporada, não vai ser fácil para ninguém, vai ser sempre muito apertado.
Mas então Hamilton retomou a posição, depois passou o Bottas também, se aproximou, alguns acreditam que até por ordem da Mercedes, não teve nenhuma dificuldade ali para ultrapassar o Bottas, e aí no fim das contas o Verstappen conseguiu, foi aos boxes, a Mercedes, a Red Bull, desculpa, demorou um certo tempo para levar a sua dupla, principalmente o Pérez, que foi na volta 55, então das 66 que a gente teve, demorou muito para parar, acabou terminando em quarto o Pérez, e aí o Verstappen passou o Bottas logo depois que voltou com os pneus mais quentes do que o finlandês, acabou ultrapassando, e aí o Bottas até foi cobrado pelo rádio uma hora ali, o Totó chamou ele e falou, olha Bottas, você é o mais rápido, vamos para cima do Verstappen. O gráfico mostrou que o Bottas tinha condições de chegar rapidamente até o Verstappen, mas não foi isso que a gente viu. No fim das contas, Hamilton venceu, vitória número 97 da carreira, o Verstappen terminou em segundo, o Bottas em terceiro, e aí a gente teve uma confusão lá no final, ainda sobre os limites de pista, essa polêmica sobre os limites de pista. Então, faltando algumas voltas, o Bottas entrou no box, colocou o pneu macio para fazer a volta mais rápida da corrida, o Verstappen deu troco, também trocou por pneus macios, e na última volta o Verstappen então conseguiu a volta mais rápida, mas ultrapassou os limites da curva 14, né? Ali é uma curva que os comissários estavam realmente de olho, e aí ele teve a volta então anulada, o tempo de volta anulado, mas não a volta anulada, o que gerou uma certa confusão, né? Você deleta a volta, mas não deleta o tempo. Enfim, a Fórmula 1 precisa urgentemente definir meios que liberem então o uso para todos os pilotos, mas que a gente fique, para que o torcedor, para que a gente possa assistir a corrida e ter certeza do que está acontecendo ali, né? Então você viu e você sabe, olha, vai ser essa atitude que a direção vai tomar. Hoje em dia tem muita coisa, as coisas estão mudando, as ordens de corrida para corrida, e você tem que estar ligado no regulamento de cada corrida. Faz parte do jogo, mas a Fórmula 1 poderia acertar isso de uma forma a trazer mais entendimento. Fica aí como um destaque negativo. No fim, a volta do Verstappen foi anulada e o ponto ficou, então, com o Valtteri Bottas. E aí a gente teve na quarta colocação, o Sérgio Pérez, o Lando Norris foi o quinto colocado, o Charles Leclerc foi o sexto, foi uma corrida boa do Leclerc. Por outro lado, o Sainz estava na estratégia errada, acabou terminando em 11º, não foi um dia bom para o Sainz. Foi um dia bom também para a Alpine, um final de semana muito bom para a Alpine, que a gente estava de olho, né? Como que será a Alpine? A Alpine vinha numa crescente no final de 2020, não acompanhou isso nas primeiras etapas de 2021, mas mostrou força nesse final de semana em Portugal. Então terminou com Esteban Ocon em sétimo, Fernando Alonso foi o oitavo, o nono, o Daniel Ricciardo, e o décimo, o Pierre Gasly. O Ricciardo largou mal, largou em 16º, fez uma corrida de recuperação, perdeu o rendimento ali no fim, mas mesmo assim salvou alguns pontos importantes. Já o Vettel, que largou na 10ª posição, acabou terminando também fora dos pontos, mas à frente do Stroll. O Vettel foi o 13º, o Stroll o 14º, e foi isso. A gente teve no fim lá então, terminando aqui para passar para vocês, 15º Yuki Tsunoda, 16º George Russell, 17º Mick Schumacher, 18º Nicolas Latifi, 19º Nikita Mazepin, último colocado, pelo menos não bateu nessa, estava um pouco mais ali tranquilo o Mazepin, e o Raikkonen, que abandonou a corrida. Mas foi isso, digamos que uma corrida normal de Fórmula 1. Mas coloque aqui a opinião de você, o que você achou do GP de Portugal de Fórmula 1 desse final de semana? Na sua visão aí, foi uma corrida boa? O que faltou aí? Ou o que sobrou, então, no caso, tá legal? Então é isso, eu vou para as perguntas e respostas trazidas por vocês, né? Na verdade, eu fiz uma pergunta aí no final de semana, que é quem seria o pole e a vitória. A gente vai conferir, então, quem acertou aqui agora. Bom, vou trazer, então, aqui as apostas feitas por vocês. Quem é que venceu aí, tá legal? Então, ó, o Kleber Teles diz aqui que foi de lamentar o desempenho do Vettel. O Bruno César errou. Certo, Bruno? O Bruno que tá sempre com a gente, valeu aí de novo a participação. Ele disse que o pole e o P1 seria o Max Verstappen. Errou. Eu vou falar que eu também errei. Eu chutei Verstappen na pole e Hamilton vencendo. Não, errei o pole, mas acertei a vitória. Acho que foi isso mesmo o meu palpite, né? Vou seguir aqui, então, com o Thiago Barreto Camelier. Valeu, Thiago. Também tá sempre junto. Minha expectativa para o GP de Portugal é pole de Hamilton e vitória de Max Verstappen. Não, pole foi o Bottas e a vitória ficou com o Hamilton. Kleber Soares. Fala, Gavi.
Fala Kleber, aposto em Verstappen na pole e pódio neste GP. Não foi a pole, mas o pódio saiu, né? Não sei se ele quis dizer primeiro lugar aí, a vitória, hein, Kleber? Mas valeu aí pela sua participação. O Thiago também faz uma pergunta aqui, ó. Gabriel, depois do GP da Turquia ser confirmado, o país entrou em lockdown. Isso pode prejudicar a corrida no país? Então, na verdade, a gente não deve ter público lá na Turquia, né? Mas acredito que não prejudique, já era um cenário previsto esse, viu, Thiago? Mas vamos, claro, essa pandemia pode mudar tudo a qualquer momento, a gente tem que ficar ligado e se tiver mudanças eu trago aqui para vocês também. Valeu? Ouvir e crer para Tininga. Pérez teve a volta rápida no segundo treino, prejudicada por Mazepin. É verdade, o Pérez foi prejudicado pelo Mazepin quando ele liderava a corrida também. Ele teve ali alguns momentos, ficou muito tempo na pista, chegou a liderar a corrida e aí o Mazepin não abriu espaço, ele teve que travar a roda. Foi realmente um momento ali tenso, provocado pelo Mazepin. Ele não rodou, foi bem lembrado isso, mas provocou esse momento na corrida. A Ana Pinheiro, obrigado Ana, tá sempre junto. Obrigado pela sua participação. Então diz aqui ela, ó, acho que a Mercedes vai aprontar, já que o Hamilton pode chegar a 100 poles. Poderia, não foi dessa vez, mas tá aí na manga, né? Na corrida vou torcer pelo Bottas, está precisando de uma vitória, assim como o Vettel. Então o Bottas, ele começou até que bem a corrida, mas em determinado momento, principalmente depois que foi ultrapassado pelo Hamilton ali, eu acho que ele sente essa pressão, ele sente esse lugar dele de segundo piloto, isso acaba frustrando muito o psicológico dele. Eu só tenho essa explicação para dar para o Bottas. Ele vinha fazendo uma boa apresentação, largou na pole e tudo, mas enfim, terminou no terceiro lugar. Obrigado, viu, Ana? O Marcos Capozzi coloca aqui, ó, então, pole vitória de Max Verstappen, errou nos dois, hein, Marcos? Mas valeu pela participação, mas não foi dessa vez. O Max ficou bravo aí que não conseguiu fazer a pole, também não deu para vencer aí a Mercedes. Foi melhor esse final de semana, dá para dizer isso. O Marcos, ele pede aqui um lance sobre os prêmios também, né? Ó, diz ele aqui, o Marcos, ó, Gabriel, gostaria de saber quais são os prêmios que a F1 darão para as posições no final da temporada, inclusive para os construtores. Onde vejo estes dados? Marcos, a gente procura lá no f1mania.net, falando sobre prêmios, que tem alguma coisa referente aí dos anos anteriores. Para esse ano, eu ainda, 2021 especificamente, ainda não vi nada, mas ele é baseado, ele tem uma premiação base e aí é acrescido pela pontuação da temporada, e aí tem bônus históricos, tem outras coisas que influenciam no final aí, né? Por isso até que a Ferrari sempre é quem recebe mais. No último ano foi 145 milhões contra 125 da Mercedes, tá legal? Mas é um vídeo muito curioso pra gente trazer para vocês aqui nos próximos episódios também, aqui no F1 Mania, enfim, explicando exatamente como funciona isso, tá legal, Marcos? Então aqui, diz o Francisco Moura para terminar, ó, o pole e vitória do Hamilton. Francisco acertou a vitória do Hamilton, vitória, como eu disse aqui, 97, é isso então, um GP bacana, mas para mim faltou um pouco, principalmente porque tivemos uma corrida espetacular no ano passado, tá legal? Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do GP de Portugal, então, essa terceira etapa da temporada? E aí, será que temos realmente um campeonato? Deixa aqui seu comentário, tá? Se você ficou comigo até agora também, então curta o vídeo, compartilhe esse conteúdo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal também. Ah, e tem mais uma novidade. A gente, na última semana, lançou nosso clube de membros, então você tem 3 planos para poder acessar aqui, para ser membro, parceiro do F1 Mania no YouTube. Confere aí, tem aqui embaixo também, ó, seja membro, clica lá, tem um vídeo explicando direitinho quais são os benefícios que a gente oferece também para vocês. São 3 planos, tá legal? Mas então é isso, a gente começa uma semana aqui e com a promessa de muito mais novidades também da Fórmula 1 e do esporte a motor em geral. Obrigado por vocês estarem participando, por vocês estarem cada vez mais engajados, é fundamental aqui pro quadro, tá legal? Então a gente se vê amanhã com mais novidades aí sobre o esporte a motor. Um grande abraço e até mais.